Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos com um convidado aqui de peso, Só pelo sotaque já percebeu que hoje o nosso convidado tem um gostinho mineiro. Ele que é de Belo Horizonte, tem 21 anos de experiência na medicina veterinária, médico veterinário, presidente, do Conselho Regional de Medicina Veterinária lá de Minas Gerais, e está aqui com a gente. Ele é diretor do hospital, lá do Hospital Veterinário, e um dos gestores do Hospital Veterinário daqui da Facite. Então é uma honra recebê-lo, fora toda a formação acadêmica, Ele tem mestrado, doutorado na parte de diagnóstico. Então ele vai falar muita coisa aqui pra gente que é importante para vocês. E, gente, fiquem antenados porque ele vai dar dicas super importantes do mercado da medicina veterinária. Então, é um prazer, Dr. Bruno, te receber aqui conosco no nosso podcast da Facite, que a gente chama FaciteCast, para o senhor contar um pouquinho da sua história para a gente, como que nasceu aí esse desejo de ser médico veterinário e, através da sua história, o senhor contar para os meninos, principalmente que estão começando nesse mercado aí, da nossa área é extremamente promissora. O senhor contar para a gente um pouquinho da sua história e deixar sua dica para o pessoal. Tá, que legal, Carol. Primeiro, eu estou honrado em participar aqui com vocês. Essa região é uma região muito bacana, a Facite é muito legal, E agora eu sou Facite também. Isso aí. Então, mas é muito legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a medicina veterinária é apaixonante, Como odonto, É um curso que nos cativa muito, A gente começa ali logo no curso, trabalhando com bicho. No primeiro período já tem anatomia, depois vem as patologias, as cirurgias. E quem gosta de bicho, fica envolvido por aquilo. É interessante que quando a gente entra aqui no hospital, por exemplo, a gente tem hora para entrar, para sair não tem jeito. Então, porque tem 3 dias e 3 dias que eu prometi que ia dormir cedo, que eu ia jantar na hora, mas não tem jeito. Assim. Não consegue, Não consegue, é muito bom. Mas eu comecei na veterinária porque meu pai é veterinário também. Não sabia. Eu brinco até, parece que eu acho que até fui feito na clínica, assim, porque minha mãe conheceu meu pai na clínica, era cliente do meu pai. Essa história é uma história de amor, literalmente. Literalmente. E a partir daí, eu comecei a me envolver com a veterinária. E uma coisa muito interessante, meu avô, na verdade, ele era tropeiro. Era no nordeste de Minas, a divisa com Bahia, veio lá para os lados de Porto Seguro. E meu avô chegou pessoal, com 12 anos de idade, vai se virar, vai estudar. E meu pai não tinha nada. E conquistou tudo que ele tem na medicina veterinária. Então essa paixão pelos bichos e junto com a dedicação dele, assim, não tinha como eu correr da medicina veterinária, Era meu dia a dia, assim, eu vivia na clínica, os amigos dele eram todos médicos veterinários. E num momento onde a medicina veterinária, pelo menos lá em Minas, ela estava uma expansão muito grande. Que é mais ou menos o momento que está acontecendo aqui agora. Então, para você ter uma ideia, lá em Minas Gerais, hoje a gente tem 84 cursos de veterinária. Só em Belo Horizonte são 12 cursos. Aqui no estado, acho que são 4 cursos de veterinária, Eu acho que isso. 3 ou 4. 3 ou 4 cursos. Então, o que eu vivia lá, quando eu entrei na medicina veterinária, é o que está acontecendo hoje aqui. Então, é um paralelo muito, muito interessante. Mas uma coisa que eu vejo, assim, fazendo um paralelo também com a medicina humana. A minha bisavó teve 18 filhos. A minha avó teve 10. A minha mãe teve 3, eu tenho nenhum. Então, a gente também tá tendo menos filhos, mas, por outro lado, um monte de filhos pets, Que a gente tava brincando, como que é que fala? Eu não sou mãe de cachorro, pai de cachorro, mas como é que chama esse nome? E aí, a gente tem visto que tem esse aumento, as pessoas estão tendo menos filhos hoje, mas acaba que tá tendo mais o bichinho junto ali, O pet, que, pelo que eu entendi, ajuda na criação dos filhos, ajuda quando até a pessoa tem depressão. Então, a gente tem visto que tá tendo esse crescimento muito grande com esse animal mesmo. O que a gente chama hoje de família multiespécie. Olha aí, é um termo diferente pra mim. Em casa somos eu, Camila, Beatriz, Daniel e Isabela, e os gatos, o Miguel e a Miara. Então na cama tem hora que parece que a cama vai cair, assim, De tanta gente, tanto bicho, assim. Mas é o que acontece, assim, Os animais, essa relação que já foi criada há tanto tempo, ainda mais depois da pandemia, que a gente ficou mais tempo em casa, ficou ainda mais próxima essa relação. Verdade. E a gente tem esse espaço que muitas vezes... hoje criar um filho é muito difícil, a gente pensa
não só no custo, mas a sociedade está muito diferente, a gente fica com muito medo. E os animais, eles entregam um carinho pra gente e a dedicação ela é diferente, mas o amor é parecido, assim, é aquele negócio que a gente não consegue explicar. Imagino. A minha sogra era aquelas que pegavam o petzinho, né, os maltratados na rua, cuidava para depois fazer a doação. E ela fala que é muito fiel. Que o homem pode até te trair, mas o cachorro, ele não vai te trair. Ele tá te esperando, ele tá sempre ali preparado para te receber e não te abandona. E a gente vê muitas histórias assim, né? É impressionante, assim. E aí é interessante, porque, como você falou, na medicina, né, os cuidados que hoje que a gente tem com a criança, no pediatra, e a atenção, é o mesmo cuidado que o tutor, quando chega para a gente no hospital, quer. Então, quando a gente está ali atendendo, o tutor chega com o mesmo amor e a atenção nossa e o cuidado tem que ser o mesmo de um médico. Isso é muito bom, porque eleva o nível da profissão, mas, por outro lado, tem que estudar muito. É isso aí. Tem que estudar muito. Ó, gente, ó a dica que ele já deixou. Tem que estudar muito. E como que o senhor vê o mercado, de um modo geral, da medicina veterinária? Eu entendi que o senhor, né, tem bastante faculdade lá em Minas. No Tocantins tem menos faculdade, mas também tem menos gente. Consequentemente, tem menos animais. Como que o senhor vê o mercado? Como o pessoal, principalmente que está começando agora, o que o senhor pode falar para 21 anos aí, a maioridade já na área, já correu muito, já viveu muita coisa. O que o senhor tem visto de movimento de mercado em relação à medicina veterinária? Olha, que interessante. Em Minas, são 84 faculdades e somos lá em torno de 24 mil médicos veterinários. Aqui no estado, são 3 e são 1.024 médicos veterinários que estão inscritos hoje aqui no Tocantins. Mas lá a gente tem uma população maior. Mas aqui mesmo tendo uma população menor, as áreas aqui que vão ser de maior interesse da medicina veterinária não dependem tanto de pessoas, né? Vão depender de fazendas, de rebanhos, né? Então a gente tem hoje, se a gente for olhar para a medicina veterinária, tem, claro, a área pet, que vai ser grande parte do mercado. Porque estão nas cidades e tudo, então cuidar ali do cão, do gato, ou de algum outro pet é um ponto importante. Mas esse mercado, Carol, é muito concorrido. Então você tem que chegar num nível alto, né? Não dá para estudar pouco, não dá para montar uma estrutura mais ou menos, tem que vir para concorrer de forma a que você consiga se destacar no mercado. Então, estudar é para sempre, né? Isso, já deixando parênteses, estudar é para sempre. Sabe um negócio legal que eu falei com o pessoal ontem? Ontem eu dei essa aula, lá na aula para turma do primeiro período. E na medicina acontece o seguinte, que os médicos geralmente ficam onde formam. Né? Então tem uma demografia na medicina que mostra isso. E foi feita uma demografia na veterinária que mostrou algo parecido, que os médicos veterinários, eles ficam geralmente na cidade que eles se formam. E geralmente a cidade onde se formam tem uma grande concentração e o mercado é muito concorrido. Então uma dica legal que eu estava conversando com o pessoal, olha, se formou, tenta voltar para a cidade de onde que você veio. Porque geralmente o mercado vai ser menos concorrido, você vai ter ali o conhecimento da população, as pessoas te conhecem, tem aqueles vínculos que vão ser mais fáceis se conseguir ter uma estratégia de sucesso do que numa cidade super concorrida. Às vezes a pessoa vai estudar, começa a fazer estágio, começa a ficar por ali e fala, vou acabar trabalhando por aqui. Mas se ele voltar para a cidade de onde ele veio, geralmente as oportunidades são melhores, principalmente na clínica de pequenos animais. Esse é um ponto que é bacana. Mas, olhando aqui para a região aqui, onde nós estamos, aqui no norte do Tocantins, a gente tem grandes rebanhos, né? Então tem muitas fazendas. E uma coisa que precisa mudar na bovinocultura, Carol, é a tecnificação. Então a gente tem a produção de aves, que é extremamente tecnificada. Então hoje, numa granja de aves, o gestor da granja, ele está numa sala como essa aqui, com ar-condicionado, 3, 4 televisões, ele monitora temperatura, ele monitora umidade, ele monitora ração, ele monitora água. Ele não precisa estar lá, muito tecnificada. A suinocultura está num padrão intermediário. Ela já tem um grau de tecnificação importante. Mas a bovinocultura não. A bovinocultura ainda é muito tradicional. Rústica. Eu falo geralmente feudal, mas é muito tradicional, assim. Então isso é interessante para a gente, porque aqui a característica da região é a região de pecuária. Então, mas mesmo assim, a pecuária que é feita em grandes extensões de terra.
E a gente está vendo agora a agricultura chegando, né? Então aqui em Balsas já tem soja, já tem milho, e isso vai empurrando cada vez mais o rebanho bovino para áreas piores. Então para a região que tem mais morro, onde a pastagem é mais difícil. Então para você conseguir criar gado nessa situação, você precisa de tecnologia, né? Então precisa de tecnologia, desde tecnologia básica de inseminação artificial, até tecnologia de monitoramento dos animais com brinco, com sensores de agricultura, nem 4.0, já 5.0. Então precisa de desenvolvimento todo. Uma coisa que a gente sempre vê, não é minha área de domínio, assim, né? Não sou pecuarista, não entendo quase nada, mas a gente sempre vê muitos incentivos, eu vejo muitas propagandas de incentivos do governo para essa área, principalmente para pequenos produtores ou para produtores rurais. Às vezes a gente até vê propaganda, né? Produtor rural tem desconto de tanto nesse equipamento. Gente, porque eu também não tenho, né? Eu também queria ter. Mas, enfim. E aí, o que o senhor vê em relação... Porque eu vejo o Brasil hoje como um grande exponencial para a alimentação do mundo todo. Porque o que a gente tem de água e o que a gente tem de comida e de terra, eu falo assim, para produção. Então, quando a gente fala de animal, a gente sabe que não é o mundo todo que come carne bovina, mas é uma grande parcela, e para mim é a preferida, minha carne, né? Amo picanha, filé, bife, costela, o que tiver, é muito bom. Mas como que o senhor vê em relação, por exemplo, a essas políticas governamentais que realmente apoiam o produtor, né? Vira e mexe, a gente vê algumas polêmicas aí, que é aprovada determinada lei que os produtores ficam chateados e outros, aí eles vão. Ano passado teve uma polêmica aí de uma blogueira com um banco, deu uma pequena confusão nisso aí. Mas como que o senhor vê de um modo geral, o senhor como médico veterinário, olhando de cima esse mercado, as políticas governamentais para o produtor, falando assim, mais especificamente da área bovina, porque eles sempre reclamam que é muito caro, que o equipamento é caro, e pelo que a gente percebe, realmente é caro mesmo, né? Então, como que o senhor tem visto, né, essas políticas? A gente estava até conversando antes, estou até pegando a minha cola aqui, né, que tem alguma coisa relacionada à tecnologia, à sustentabilidade, então o senhor já deixar essa dica aí também. Olha que legal. Não sei se você sabe, nós tivemos uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz recentemente. Não sabia. O professor Alisson Paulinelli, que foi o mentor das Embrapas e que fundou as Embrapas. E qual que foi a pegada dele, assim, para ele ser indicado pelo Prêmio Nobel da Paz? A produção de alimentos evita guerra, né? Então traz a paz, porque... o que vai provocar a guerra? É a falta de comida. E aí ele desenvolveu a Embrapa. O que a gente tem hoje aqui de produção de bovinos, de grãos, foram desenvolvidos pela Embrapa, que trouxe essa tecnologia que era europeia, né, para produzir em tempo frio, para produzir aqui nessa região tropical, né? Essa que foi a base dele. E ele faleceu esse ano. E ano passado a gente tive um bate-papo com ele numa entrevista, e aí conversando sobre isso, agricultura 4.0, né? E ele foi um dos mentores do que a gente está vivendo agora, que é o maior da história, o maior plano safra da história, né? Que é justamente um programa do governo federal para financiar a agricultura. Tem uma parte que é para o pequeno produtor e outra parte para os grandes produtores. E um dos pontos que vai trazer, inclusive, desconto na hora dos juros, são 2 pontos que vão ser importantes. Um ponto é a regularização ambiental, né? Então, quanto mais sustentável for aquela produção, mais desconto ele vai ter para pagar esse dinheiro. E maior chance de captação desse dinheiro também. Então, isso é um ponto importante. E o segundo é a tecnificação. Então, por exemplo, no Banco da Amazônia aqui tem linhas de financiamento específicas tanto para a agricultura ou para a pecuária verde, quanto para a pecuária tecnológica. E isso é um ponto muito importante. O que a gente percebe? Migração de colegas médicos veterinários, zootecnistas e agrônomos de outras regiões do país para vir para cá trabalhar. E aí é o que eu falei com os meninos ontem. Falei, pessoal, vocês estão aqui, vocês têm que estudar isso porque aqui está acontecendo agropecuária, aqui está acontecendo e precisa dessa tecnologia. Vocês precisam dominar isso, não precisa vir um colega de longe vir trabalhar aqui. Exatamente. Então esse é um ponto muito, muito interessante para a gente pensar aqui na característica da região. E a gente tem visto, então, olha só, gente, 2 dicas importantes. Tecnologia e sustentabilidade.
E a gente tem visto um movimento mundial em relação... Porque eu vejo que alguns brigam em relação à sustentabilidade. Mas como que a gente vai ganhar mais se a gente não pode fazer isso? Mas, de um modo geral, a gente está pensando nas futuras gerações. E tem como, né, doutor, pelo que o senhor está falando, a gente poder ter uma produção que seja rentável para o produtor, desde o pequeno até o grande, e que vai proteger o nosso meio ambiente. Porque o que vai acontecer daqui, né, 10 gerações? Tem um caminho, que é a tecnologia, né, para aumentar a produtividade, para diminuir a produção de gases do efeito estufa, para diminuir a produção de dejetos ou o aproveitamento desses dejetos, né? Num cenário ideal, a fazenda ela tem que gastar carbono, né, pela pastagem e tudo, mas ela também tem que devolver carbono. Ela pode fazer isso usando biodigestores, ela pode produzir energia, ela pode, com o biodigestor, produzir biofertilizante e ter um saldo de carbono negativo, assim, né? Ela conseguir devolver carbono. Então isso, não tem como a gente fugir disso. E a gente só consegue isso com tecnologia, não tem outro jeito. Então, gente, é o seguinte... Esse é o caminho. Não falei que o futuro é o presente, né? E a gente precisa, porque querendo ou não, todo mundo precisa de comer. Então, a gente precisa da produção, que ela continue, só que ela precisa também proteger o meio ambiente e precisa ser mais ágil, né? E aí a tecnologia, ela vai ajudar nesse sentido. Sim. E a gente que tá chegando, falar a gente, porque eu sou da nova geração, viu? Eu não sou da geração mais antiga, não, viu? A gente tem muita facilidade com isso. Que às vezes a gente percebe, por exemplo, às vezes alguns alunos, eles ensinam a gente, agora falando, professora, a senhora não sabe isso. Eu falei, não. E eles estão muito ligados nisso. Então, pegar toda essa energia da juventude e focar em alguma coisa que vai trazer benefício para toda uma sociedade é incrível. E ainda o governo está liberando, né, pelo que eu entendi, subsídios para quem tem esse tipo de projeto. Sim. E às vezes o dinheiro vem do governo federal, ou, né, às vezes vem até de fora do Brasil e volta porque não tem um projeto que seja adequado. Então, precisa também ler, né? Sim, precisa saber fazer projeto, né? Isso que é um aí. ponto importante. Agora, Carol, te interromper um pouquinho, você falou do futuro. E aí, sabe, tem duas coisas que são um pouco de futuro nessa área também, na área da bovinocultura. Um é o bem-estar animal. Né? Então, já tem algumas tecnologias, mas ainda dá para evoluir muito na tecnologia de bem-estar animal dos animais de produção. Uma coisa que talvez você não saiba. Já tem impressora 3D para fazer bife, sabia disso? Ah, sim. Eu vi em um curso um professor falando, gente, vocês comeriam esse bife? Aí todo mundo olhou. Não é um bife de carne, não é um bife, não. É de cultivo celular, assim, é proteína animal, mas é cultivo celular. Então, teve uma missão israelense em 2020 e 2021 aqui no Brasil para trazer um pouco dessa tecnologia. E a JBS, que é a maior produtora de proteína animal do mundo, né, uma empresa brasileira, ela já tem um laboratório na Europa e um laboratório nos Estados Unidos para produzir esse tipo de carne. Então, quer olhar mais para o futuro, tem que olhar para isso também. Sim, gente, então isso daí já está acontecendo. Já está. No Brasil ainda não. Mas a gente tem que preparar, porque isso já está acontecendo... Israel, na Europa, nos Estados Unidos, está prestes a começar. Então é bom. Quem já tiver com esse preparo já sai na frente. Sim. Exatamente. Então é uma coisa pra gente pensar mesmo. Porque às vezes a gente acha que vai ser eterno, né? Que os recursos serão eternos, que a água nunca vai acabar, que o pasto nunca vai acabar. E a gente vê que na verdade não é assim que acontece. É igual o carro elétrico, né? A gente achava que o carro elétrico era um negócio que era muito distante. Hoje já está aí. Daqui uns dias é carro voador, parece que já estão até lançando. Então a gente tem que ficar ligado. Mas, e aí a gente já caminhando para o nosso fim aqui, muito rápido, né, gente? Mas eu sei que vocês estão gostando do nosso assunto e qualquer coisa pode deixar nos comentários. A gente convida de novo o Dr. Bruno. Vem para cá para a gente tirar dúvidas específicas que vocês tiverem, viu? Então, qual que é a dica que o senhor deixa para os meninos que estão aí começando nesse mercado da medicina veterinária, além de olhar para a tecnologia, olhar mesmo para a sustentabilidade, né, considerando todo o parâmetro que a medicina veterinária está envolvida? Tá, então, sendo bem objetivo, tem 4 áreas que vão ser importantes. A clínica de pequenos animais, porque são grande parte das vagas de trabalho. A bovinocultura, né, a pecuária aqui na região, mas a pecuária sustentável. A área de inspeção de produtos de origem animal, porque foi aprovada uma lei no final do ano passado de terceirização dessa área, né, de autocontrole.
Então, os fiscais que hoje são do Ministério da Agricultura vão sair da indústria e a indústria vai ter que contratar um profissional para isso. E não tem esse profissional no mercado. Que chama inspeção de produtos de origem animal. Então, tem a lei do autocontrole que vai abrir um número expressivo de vagas. E o que a gente estava conversando agora há pouco na reunião, que a gente chama de medicina veterinária do coletivo, que é aquele médico veterinário que vai trabalhar nas prefeituras, muito provavelmente, para atender animais carentes, animais de ONGs, de acumuladores, com seus profissionais que vão fazer os programas de controle populacional, os campanhas de vacinação, é o que a gente chama de medicina veterinária do coletivo, que as prefeituras, isso é uma característica nacional, elas vão contratar muitos médicos veterinários para isso. E é um perfil diferente. Né? Você vai trabalhar com um cão que não tem dono, um cão comunitário, ou então de uma pessoa muito carente. E precisa estar preparado para isso também. Com certeza. Uma coisa que eu vejo, assim, que às vezes a gente não consegue, talvez, vislumbrar na prática, é a importância da gente manter a saúde animal para proteção da saúde humana e a gente evitar grandes endemias, né? Não falo pandemia porque eu não sei se chega a esse ponto, mas uma vez a gente recebeu um pesquisador aqui na Facite, ele veio dos Estados Unidos. Lá existe um curso que chama como se fosse uma mistura do direito com a veterinária. E aí tem um nome, eu não lembro. E ele está fazendo uma pesquisa sobre tráfico de animais. E o Brasil, porque já acabou o resto do animal, na África já não tem mais tantos animais, e o Brasil é o que está na rota dos traficantes. Então ele fez uma pesquisa junto à Polícia Ambiental, na época o CETAS, que era aqui em Araguaína na época. Aí eu falei assim, mas por que o senhor está fazendo aqui, né? Assim, por que aqui? Aí ele falou assim, não, doutor, é porque o Brasil está na rota dos traficantes, e aqui é muito grande, o Brasil é muito. E eu falei assim, mas quem é que compra animal traficado, né? E ele diz que tem algumas pessoas, grandes sheiks ou coisa nesse sentido, que vai e os animais vão. Mas que o problema não é, por exemplo, quer mandar o animal, se for legalizado, não tem problema. Mas é a questão das doenças que acontecem, porque às vezes esse animal, ele tem determinados vírus ou bactérias, alguma coisa assim, que vai chegar lá e acaba transmitindo doença e via animal, uma população inteira pode ser contaminada e pode gerar um problema grande de saúde pública. Eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente acha que a gente vai pegar a doença de uma outra pessoa, um tá gripado, um colega seu tá gripado e você fica gripado também. Mas eu nunca tinha parado para pensar que, na verdade, os animais são os grandes vetores de determinadas doenças e a gente precisa manter isso em equilíbrio, né? Tem uma série muito legal do Discovery, acho que é do Discovery, se não me engano, chama Ebola, onde mostra justamente o papel. Foi o surto de ebola que chegou nos Estados Unidos e quem comandou ali foi uma médica veterinária do exército americano que comandou toda aquela estratégia ali assim, mostrando, né, dessa transmissão dos macacos ali para as pessoas e como aquilo chegou nos Estados Unidos, né? Muito bacana. E a última dica, Carol, que eu acho que é mais legal para o pessoal, para quem estiver aí, quem for nos ver e nos ouvir, assim, você quer atingir lá sucesso, né? Tem que planejar e tem que ralar, né? Não adianta, assim, tem que colocar no papel, definir o que você gosta de fazer, o que você é bom, o que você não for bom, vai estudar, né? Enquanto você está estudando, as outras pessoas estão ali se divertindo. E na hora de pintar a oportunidade, você vai estar preparado. Aquele negócio de sorte, né? Sorte não tem, né? Você tem que estar preparado para quando pintar a oportunidade. E preparar é estudar. Estudar mais que os outros. É isso aí. Gente, essa dica é incrível. Então, só fazendo um resumo, eu anotei aqui para vocês. O mercado, segundo o Dr. Bruno, que ele tem vislumbrado um grande futuro, um futuro promissor. Clínica de pequenos, pecuária sustentável, inspeção de produtos de origem animal e o médico veterinário coletivo, que vai atender exatamente esse tipo de público, né? Principalmente voltado para prefeituras e ambientes mais sociais. Isso, exatamente. E a principal dica, ralar. Tem que trabalhar, tem que estudar, trabalhar, não tem segredo, né? Tem o último segredo. Então vamos lá para o último segredo. Tem que ralar e tem que estudar onde tem estrutura. Isso é importantíssimo. Então, assim, também estava conversando com os meninos ontem, né? Na hora de escolher para estudar, você tem que buscar um lugar que tem estrutura. Né? Então tem que ter bons professores, claro, mas uma boa estrutura, porque é a diferença de um curso caro e de um curso barato. A pessoa fala, mas o outro curso é muito barato. Mas não vai ter estrutura. E na área de saúde, como na odonto, na medicina veterinária, a estrutura faz toda a diferença. Com certeza. Né? É um dos pilares, a estrutura, os professores e a relação do pessoal.
É isso aí, muito bom, foi muito bom, passou muito rápido, mas estamos com o tempo esgotado aqui. Foi um prazer te receber, Dr. Bruno, já vamos marcar o seu retorno. E aí a gente já combina, ele tem muita experiência na área de gestão, como eu falei, diretor de hospital, também trabalha na gestão do nosso hospital aqui da Facite. Então, incrível, foi muito bom te receber aqui, viu? Eu agradeço, foi muito legal, conte sempre por mim. Obrigada, viu? Valeu. Obrigado.